Olá, alunos do curso Técnico em Química, alunos cursando aí o quarto semestre. Essa videoaula eu deixei separado da outra, porque nessa eu queria orientar vocês com relação à avaliação que eu vou deixar disponível na próxima aula, na aula de sexta-feira, dia 29 de maio, tá? Vocês, ó, nem troquei de roupa, a mesma roupa do vídeo anterior. Só para a gente se organizar mesmo, para vocês assistirem a aula de vitaminas e agora uma aula de revisão e orientação também, tá? Então, a avaliação, ela vai ser de múltipla escolha. Vocês vão fazer pelo próprio Google Classroom. Eu vou deixar disponível um link que vai levar vocês ao formulário, tá? De avaliação. Então, nesse formulário, vai ter em torno de 10, no máximo 12 perguntinhas, e de múltipla escolha, pode ter verdadeiro ou falso, pode ter encontre a alternativa verdadeira ou encontre a alternativa incorreta. Então, uma dica, leiam bem o enunciado, porque pode ser que eu pergunte a incorreta, pode ser que eu pergunte a correta. Vocês vão poder fazer essa prova de consulta, né? Eu gosto de fazer prova de consulta com vocês, né? Vocês sabem que é uma prática que eu faço até em sala de aula. Até que vocês conversem entre vocês também, eu não vejo problema nenhum, porque eu acho que toda essa discussão em cima de resolver um problema contribui muito para o aprendizado. Então, se vocês não estudaram para a prova, se vocês não participaram da aula, naquele momento ali que você vai estar fazendo a avaliação, onde você tem que expor, né, o seu conhecimento, aí você vai dar um jeito de buscar informação aí no seu cérebro ou em algum material para tentar aprender. Então, eu não vejo problema. Só fiquem atentos no seguinte. Tem lá, questão 1. Aí vai ter as alternativas, 4 alternativas, A, B, C, D e E. Essas alternativas, elas ficam aleatórias. Então, digamos lá, no formulário da Solange Aparecida, vai ser a alternativa A correta. E no formulário da Solange, na Solange Aparecida Nival, na Solange Pelisson, da Solange Pelisson, a alternativa, que era A no da Solange Nivaldo, vai estar como B no dela, tá? Então, o próprio sistema faz, tá? Essa aleatoriedade das alternativas. Então, não adianta falar, questão 1 é a B, questão 2 é a C, que provavelmente não vai dar certo. O que vocês podem discutir é sobre a resposta, mas a alternativa, assim, não vai dar certo, tá? Porque ele é aleatorizado. Ele vai estar aleatorizado. Que palavra difícil, né? Será que eu falei certo? E aí eu queria fazer uma breve. Aí eu queria fazer com vocês uma breve revisão do que vai cair, quais são o conteúdo dessas questões, tá bom? Então, basicamente, é a apostilinha de vocês, que vocês têm aí em mãos. Então, nós vamos ter aminoácidos. O que é importante saber sobre aminoácidos? Entender a fórmula estrutural dele. Então, aminoácido quer dizer que de um lado você vai ter o ácido carboxílico, do outro lado você vai ter um grupamento amino, tá? Esses dois ligados a um carbono quiral, tá? Quiral por quê? Porque tem 4 ligantes diferentes. Vai ter um hidrogênio ligado e uma cadeia que normalmente coloca-se lá com a letra R, que é uma cadeia genérica, né? Aquilo ali é o que vai mudar de todos os aminoácidos. Então, vocês precisam conhecer essa estrutura, olhar na molécula e conhecer. Vocês precisam entender o que é uma ligação peptídica. Então, vários aminoácidos ali, né? Ocorre essa ligação peptídica. Aí você entra nas proteínas, que são macromoléculas constituídas de vários monômeros de aminoácidos, tá? Aí vocês precisam lembrar lá da estrutura primária. O que é a estrutura primária da proteína, né? A ordem dos aminoácidos. O que é a estrutura secundária da proteína? É quando ela começa a assumir uma conformação de alfa-hélice ou folha pregueada.
E vocês aí vão ter a estrutura terciária, que é quando essa alfa-hélice começa a se torcer, né? E forma aí um novelo, um enovelamento. E por último é a estrutura quaternária, que quando você tem esse novelamento, com mais esse novelamento, com mais outro novelamento, e aí você constitui aí a estrutura quaternária. Vocês precisam também dar uma revisada sobre desnaturação, né? Quais são os fatores que influenciam, que geram essa desnaturação da proteína. Então, vocês fizeram um trabalhinho, foi muito bom o trabalho de vocês colocaram lá pH, solventes orgânicos, soluções eletrolíticas, temperatura, tá? Então, aí alguns fatores que vão desestruturar, principalmente a ligação secundária e terciária das proteínas, certo? O próximo conteúdo aqui da apostila é sobre enzimas. Então, lembrando que as enzimas, elas são um tipo de proteína, elas são muito específicas, elas funcionam como catalisador de uma reação, então elas favorecem que a reação ocorra ou ainda eles aceleram a reação. Então, lembrando que a enzima, ela entra, participa da reação e sai inteira, tá? Ela não é consumida na reação. Então, esses são os pontos importantes para vocês lembrarem aí das enzimas. Depois nós temos o tópico sobre carboidrato, esse capítulo aqui já é um pouquinho maior e também bem importante, tá? Os carboidratos são a principal fonte energética imediata, tá? Dos micro-organismos e nós também. Então, os doces, os açúcares, é aquele tipo de nutriente, né? Que a gente ingere e já processa e já consegue fazer as atividades com o consumo, né, pela produção de energia dessa macromolécula aqui, que são os carboidratos. Então, lembrem lá da fórmula estrutural do carboidrato, lembrem-se lá das aldoses, cetoses, tá? O que é uma aldose? Tem o grupo aldeído. O que é uma cetose? Tem o grupamento cetona. Lembrem-se da forma estrutural, tá? Dos carboidratos. O que são polissacarídeos, oligosacarídeos, monossacarídeos, unidade glicosídica. Então, unidade glicosídica é a menor parte, é o monômero, tá? Então, no caso, é a glicose, é a frutose, esses são os monossacarídeos. Que mais? Tô folheando aqui para ver se eu encontro mais alguma coisa que eu lembro que eu coloquei lá na provinha. Fermentação, tá? Então, leiam lá o conceito geral sobre fermentação, tá bem resumido na nossa apostila, e aí vai ter lá também um verdadeiro ou falso sobre fermentação. Lipídios, tá? Então, aonde a gente encontra os lipídios? Tá? Origem vegetal, origem animal, como que é formado o triglicerídeo, lembrem-se lá, glicerol, em junção ali com 3 lipídios, por isso que são triglicerídeos. Depois também biocombustíveis, tá? Tem uma questãozinha sobre biocombustíveis, mas a resposta deve estar aqui mesmo na apostila. E por último, as vitaminas, né? Que eu passei para vocês também bem rapidamente. Vocês precisam lembrar nessa situação aqui, não é a molécula que é tão facilmente sintetizada, é um micronutriente, então vai micronutriente, agora falei certo. Não vou nem tirar essa parte do vídeo, vou deixar para vocês darem risada de mim. E em geral os alimentos vão ter, né, esses micronutrientes, são lipossolúveis ou hidrossolúveis. Hidrossolúveis, vitamina C e complexo B, lipossolúveis, as demais. A, E, K, D, tá? Daí são as demais. Então é isso. Eu vou estar online no dia da avaliação, na sexta-feira à noite. Então, caso surja alguma dúvida ali de imediato, eu já posso estar tentando ajudar vocês. Não vou dar resposta, mas posso ajudar. Se tiver alguma questão errada, depois eu corrijo, não se preocupem com isso. E, no geral, boa sorte, boa prova para vocês. Tchau!